Olá, literárias! Esse é o segundo episódio do podcast e o papo de hoje vem a partir do livro Minha Melhor Parte, da Hannah Bonham Young. Quem me conhece além daqui sabe bem como que eu amo um romance romântico. E esse livro, para além do romance em si, ele me fez pensar muito em como a gente pode acabar afastando situações incríveis que a gente poderia viver por simplesmente não conseguir acreditar na forma como o outro nos vê, como o outro nos percebe. Eu vou explicar, mas primeiro deixa eu contextualizar aqui, para ficar mais claro. No livro, a Win é uma pessoa com deficiência que aparentemente ela não se sente limitada com isso. Ela tem uma relação ok, uma relação boa com quem ela é. Ela até teve uma questão na infância, mas que chamaram a atenção dela ali, e ela cresce realmente se mostrando bem com o jeito que ela é, com como ela é. E aí, ela conhece um cara que detona a autoestima dela e faz ela duvidar da própria capacidade e dos sonhos dela, de ser capaz de conseguir aquilo. Mesmo que conscientemente ela não tenha percebido isso, ela não tenha realmente parado e falado, ok, aconteceu isso, e por isso eu não me vejo capaz de ir em busca do que eu quero. Não, ela não percebe, é um processo todo inconsciente ali. Externamente parece que ela lidou bem com isso, que passou e ela tá seguindo a vida, mas internamente ficaram os resquícios. Então ela para de enxergar o próprio valor e capacidade. A gente vê isso nas decisões que ela vai tomando. E daí em diante, a construção da relação dela com o Bu, que é o outro personagem. E o que isso me fez refletir? Primeiríssimo, a Win é uma pessoa aparentemente em paz com quem ela é, como eu falei, Ela faz piada de si, ela parece se aceitar, mas os sonhos dela estão empacados. Ela não faz um movimento sequer na direção deles. Ela ficou parada ali num lugar em que, de início, ela precisava estar para seguir adiante e subir, ali a caminhada de para onde ela queria ir. E ela dizia ser temporário, mas pelo conforto do conhecido e por ali ela vê que aquilo ela consegue fazer, aquilo ali ela dá conta, ela continuou. Ela continuou ali, mesmo que no fundo ela soubesse que não era o que ela queria e não era o que ela merecia. Mas o medo de ir além, a dúvida da própria capacidade, plantada por situações que ela viveu, fizeram com que ela não fosse além dali, que ela deixasse os sonhos dela arquivados. E essa mesma dúvida sobre si fez ela ficar reticente em relação ao carinho do outro por ela, de quem ela conheceu ao longo do caminho e foi demonstrando afeto, foi vendo o valor que ela tinha. Ela achava desculpas para aquilo. Não, a pessoa tá fazendo isso por tal coisa, a pessoa tá fazendo isso por mim, mas não é por mim, é por isso, isso e isso. Ela não enxergava o valor dela, o quanto ela era incrível, enfim, ela não se via de fato. E por que isso, Quando a gente não vê o nosso próprio valor, vai ficar muito difícil acreditar mesmo que outra pessoa vai enxergar algo bom ali na gente também. Se a gente não vê aquilo, fica muito difícil o outro acreditar no outro. O outro pode ir pacientemente plantando aquilo até a gente conseguir perceber. Mas tem uma parte que é nossa, que depende da gente encarar ali as situações que a gente viveu, o que aconteceu, que fez essa dúvida ser plantada e a gente começar a trabalhar nisso. E, é bem difícil alguém ficar tanto tempo plantando aquilo ali até a gente enxergar também. Então, muito cabe a gente, a gente parar e falar, não, mas que isso? Eu tô aqui, abrindo mão das coisas que eu sempre quis, as coisas que eu via que eram pra mim, porque alguém me disse que eu não sou capaz, alguém fez eu acreditar, mas eu tenho que acreditar, eu sou a primeira pessoa a acreditar que isso tem que ser, que isso é possível, que eu consigo fazer isso, que eu posso aprender o que é preciso no caminho pra fazer isso que eu quero. Então, não basta o amor estar declarado em falas, não só o amor do outro, mas o nosso por nós mesmos. Não basta a gente declarar que a gente se ama. Não, esse amor precisa estar em ações. Ele precisa basear as decisões que a gente toma, as escolhas que a gente faz, os passos que a gente dá também. A gente pode até dizer que se ama e demonstrar isso em alguma medida, ali no raso. Mas no profundo, em situações que envolvam a gente ir em direção ao que se quer fazer, como um sonho, por exemplo, a gente duvida da própria capacidade e acaba escolhendo opções, que são aparentemente mais fáceis ou cômodas, porque a gente não se vê, no fundo, capaz daquilo. E não adianta outras pessoas, como eu falei, enxergarem se a gente não enxergar.
o outro vai ficar falando. Talvez em algum momento ele até consiga furar um pouco a bolha ali, né? E fazer a gente pensar, opa, será que eu não sou mesmo capaz? Mas é muito mais, não muito mais fácil, mas menos desafiador quando a gente tem esse estalo de não, peraí, eu vou trabalhar em me ver capaz de fazer isso, eu vou trabalhar em me dar o próprio amor que eu tô buscando nos outros, o próprio amor que eu acho que eu mereço e que na prática eu tô deixando de lado, na prática eu tô falando, tá, eu mereço tal coisa, mas eu aceito isso. Não, a gente, né, tem que se dar primeiro esse amor pra gente conseguir receber do outro também e conseguir perceber quando o amor do outro não é o suficiente pro que tá alinhado com o que a gente acredita. Então, o mesmo vale para uma boa relação, né, que pode acabar sendo sabotada por isso. Então, por exemplo, criando situações de dúvidas e gerando brigas a partir disso, porque você não acredita de fato no que o outro sente por você, no que o outro vê em você. Então, você tá sempre em dúvida ali das ações do outro. Então, tá sempre gerando discussão por isso. Porque se você não vê o seu valor, vai acabar acreditando, né, inconscientemente, que o outro também não vê. E que em algum momento o outro vai fazer alguma coisa ali que vai te ferir. Então, as nossas escolhas vão ser ditadas pelo quanto a gente se ama ou não. Na nota da autora, lá no início do livro, ela diz: trata-se de uma história sobre aprender a deixar outra pessoa ver o seu lado mais confuso e carente, sobre aprender a ser amado como você é, aprender a aceitar ajuda. Tem a ver com contrariar expectativas e superar obstáculos. Então é muito isso que eu falei aqui mesmo, né? A relação, para ser sólida ali, ela precisa que os dois estejam se mostrando por inteiro. E isso envolve você mostrar os seus medos, né? Suas vulnerabilidades ali. E deixar o outro mostrar pra você também como ele te vê. Porque talvez o seu espelho esteja distorcido, né? Então, somar essas visões pra ver realmente o que faz sentido ou não com quem você é. Se você tá aceitando menos do que deveria. Se você está se dando menos do que deveria, né? Então, é muito isso sobre encarar essas visões de você e o outro encarar as visões do outro, né? E aprender a deixar a pessoa entrar de fato. Aprender a deixar a pessoa te conhecer, né? E não só o que você quer mostrar porque você acha que é isso que a pessoa vai gostar. Não, a pessoa tem que ver por inteiro pra entender quem você é, né? Mesma coisa o oposto, você olhar a pessoa por inteiro também. Outro ponto do livro que eu mencionei aqui no começo, né, que a Win tem umas situações difíceis em relação a ela mesma quando criança, e em uma dessas situações, uma pessoa querida percebe e diz pra ela: isso é quem você é, meu anjo. E é lindo. Depois deu um passo pra trás e olhou com tanta ternura que até hoje eu guardo a lembrança no coração. Esconder não vai mudar nada, retomou. Se continuar assim, um dia você vai olhar pra trás e perceber que tentou apagar a si mesma. E isso seria trágico. O que me veio com isso foi: a gente é amado por inteiro, não por partes de quem a gente é, né? Isso não é amor de fato. O amor engloba tudo que a gente é, mesmo as partes desafiadoras, que tem, né? Todo mundo tem. Então, amado de verdade mesmo é por inteiro. É mostrando cada parte ali nossa, cada parte de quem a gente é. Tudo que faz a gente ser quem a gente é. Tentar esconder uma parte por vergonha ou por medo, né, achar que o outro não vai gostar, enfim, é tentar esconder a si mesmo, é ter vergonha de viver. E que triste isso é, né? Que trágico, como a pessoa falou pra ela no livro. Que trágico isso seria, você viver escondendo partes de você, viver apagando partes de quem você é. O que sobra no final, se você vai apagando a cada relação, a cada momento, parte de quem você é por medo do que o outro vai dizer, do que o outro vai achar, de como ele vai perceber isso. Então, todo mundo merece estar com alguém que a vê como todo, né? Como um ser inteiro. E não como um eu te amo apesar de você ser isso, isso e isso. Eu te amo mesmo você sendo X, sabe? E não é uma ilusão romântica, tá? De ignorar as partes desafiadoras e fingir que tudo é perfeito, não. Porque relações têm seus desafios, claro. Até porque relações são feitas de seres humanos e seres humanos têm seus desafios. Mas o que eu quero dizer é: numa relação saudável, um não joga os desafios do outro na cara dele. Não. A gente lida junto. A gente busca crescer junto, aprender junto, melhorar junto, viver junto, né? É ser parceiro de fato. É encarar que tá, você tem esse desafio, mas eu te amo. Eu te amo por inteiro, como você é por inteiro. Isso não me faz te amar apesar disso, te amar mesmo você sendo assim. Não, eu te amo, ponto. E eu tô com você e eu vou te ajudar aqui. Então,
é poder falar, né, sobre isso com o outro, conversar, mas não usar contra ou usar como um nossa, eu te amo, tá vendo? Mesmo você sendo tal coisa, eu te amo. Que parece que o outro tá fazendo uma caridade ao te amar. Não, isso não é uma relação saudável. Isso não é uma boa relação, uma relação que vai ser construtiva na sua vida. Esse foi o primeiro livro que eu li da autora. Eu queria ler há muito tempo um livro dela, que eu vejo muita gente falando. E confesso que algumas expectativas foram frustradas, mas eu acho que foi muito pelo que eu coloquei em cima do que eu achava do livro, do que eu esperava de tanto que eu via as pessoas falarem. Mas, de qualquer forma, eu gostei, tanto que eu dei 4 estrelas na minha avaliação lá na newsletter. Mas eu acho que foi muito isso, né? Aquela afobação que eu fui no livro. Mas tive bons insights, então valeu muito a pena. E se você já leu esse livro também, me conta as suas percepções da leitura nos comentários e a gente vai trocar mais sobre ele. E se você não leu, me diz se alguma coisa que te chamou mais atenção e se sentiu vontade de ler. Que eu vou gostar muito de debater, eu amo conversar sobre os livros que eu leio, então tô super aberta para os comentários aqui. E até o próximo episódio!